Eu fui na ETF Week lá em São Paulo, na B3, e vou contar aqui para vocês um pouquinho dessa experiência, tá? Esse foi um evento lá em São Paulo muito focado para consultores, assessores, analistas também, e com as gestoras de investimentos, uma coisa um pouco mais institucional da coisa, tá? Não era muito focado para pessoa física. Qual que era a grande ideia do evento e um pouquinho da programação ali? Era mais de um dia, só consegui ir no dia 16, mas basicamente a ideia é fomentar o mercado de ETFs no Brasil, criar esse movimento para falar mais sobre isso e divulgar um pouco sobre esse produto para principalmente os assessores e consultores, que não é o nosso caso aqui, mas tem muita assessoria e consultoria que ainda não conhece, para eles saberem mais do produto e conseguirem aí muitas vezes usar os ETFs para atender os clientes deles e assim por diante. Então a gente teve uma baita de uma programação muito interessante, vários painéis, vários tópicos e o principal, né, o mais útil, o mais relevante é o networking que você faz lá e as gestoras que você consegue ter contato. Eu vou falar disso na segunda parte do vídeo, eu consegui vários contatos bons, vou fazer agora aquela série pro canal que eu tô devendo aqui, vocês me cobram toda hora. Mas basicamente a gente teve aí a pauta do futuro dos ETFs de ações brasileiras lá no início do dia, então teve um pessoal bem relevante que falou bastante sobre os produtos focados no mercado brasileiro. Hoje eles já têm uma gama muito boa de produtos, a gente já tem muita opção diferente de ETFs focados em Brasil, mas ainda faltam alguns índices mais específicos, ainda faltam ETFs com outras estratégias, principalmente focando em renda passiva, que é uma coisa que está vindo muito forte mesmo como tendência, e os alternativos no sentido de ter uma gestão semi-ativa. Eu vou falar disso quando a gente falar sobre as tendências gerais aí do mercado de ETFs do Brasil, tá? Depois a gente teve um painel sobre ETF de renda fixa local e global, então falando bastante sobre a renda fixa, a questão dos produtos internacionais, tem muita gente chegando com novos ETFs, no Asset também estava lá, falou em outro painel, né? Mas eles falaram que agora também tem 2 ETFs sendo lançados aí de High Yield e High Grade, de renda fixa internacional. Eu tenho que estudar eles, eu não consegui ainda dar uma olhada. Mas basicamente aí vem cada vez mais essa força aí da renda fixa nos ETFs brasileiros, tá? Todo mundo tá preocupado com a MP, tá? Todo mundo demonstra bastante preocupação lá com a questão dos impostos e tal. Tem muita gente lá do institucional, tá falando das casas mesmo, que os caras têm certeza que não vai dar problema, não vai mudar o imposto, não vai ficar tão ruim assim. Eu tenho minhas dúvidas ainda, mas vamos aguardar para ver todos os detalhes, tá? Mas o que deve ganhar mais força também é o próprio crédito privado, que a gente tem hoje pouca opção de crédito privado no Brasil, em termos de ETF, tem muito fundo imobiliário, ok? Ou então outros fundos mais convencionais, porém isso deve ganhar cada vez mais força também. Depois eles falaram ainda sobre investimentos internacionais com ETFs globais, acho que esse foi o painel da BlackRock, falou bastante sobre tendências gerais, falou uma parte um pouco mais macro, e falou um pouco sobre a descorrelação de ativos, o câmbio, a renda fixa, variável e assim por diante. E aí mostrou uma série de dados como os ETFs conseguem amarrar muitas vezes numa diversificação mais prática para, enfim, para o assessor, consultor, analista ou para o cliente conseguir ter uma alocação mais eficiente ao invés de fazer stock picking e manter aí a diversificação que é tão importante, né? Depois teve um painel lá com a CVM sobre regulação e aqui começa, vocês entendem que é muito voltado para o institucional isso, né? Para pessoa física. Mas beleza. E no painel da CVM, assim, muito interessante, tá? Porque eles falam muito sobre regulação. Os caras da CVM achavam que iam ser uns caras super certinhos, uns caras super sérios. Cara, os caras super desenrolados, tá? E eles olham muito para desenvolver esse mercado no Brasil. Eles querem muito que o mercado de ETFs e o mercado como um todo, né, se desenvolva o mais rápido possível, desde que esteja aí conversando a regulação com o mercado. O regulador com os fundos, as assets, com os agentes autônomos do mercado que a gente fala, né? Enfim, moral da história. Hoje, o maior interesse, aparentemente, da indústria de ETFs, das gestoras, é ter ETFs de gestão ativa no Brasil, tá? Isso é uma baita tendência que com certeza vai ganhar muita força em breve. Não é legalizado ainda, vamos dizer assim, não é... É discutível, mas ainda não tem essa autorização formal para ter um ETF de gestão ativa, mas isso é uma coisa que deve ganhar muita força, tá? De novo, se é bom ou se é ruim, isso são outros 500. Tô falando para vocês das tendências gerais que foram ditas lá no evento, tá? E por que isso foi tão comentado e é tão relevante assim? Porque lá fora, nos Estados Unidos, e esse foi o painel anterior ou da sequência, é justamente esses pontos de como é que as tendências da indústria de ETF, do produto ETF, aconteceram nos Estados Unidos e como muito provavelmente ela vai se repetir aqui no Brasil. Então a gente sabe que tem vários dados super relevantes, como por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 10 trilhões de dólares, né, de reais, perdão, em fundos ativos, a gente tem acho que só 50, 60 bi de reais em ETFs, então existe uma discrepância, assim, imensa entre esses dois produtos. E isso também era assim nos Estados Unidos. E aí as coisas foram aos poucos mudando, se adaptando, e essa escadinha natural da transformação que aconteceu lá, muito provavelmente vai acontecer aqui. E o que tem acontecido lá mais recente é a questão dos ETFs de gestão ativa. Tá? Qual que é o grande ponto? Eu, Anthony, acho que isso ainda não vai ser tão rápido assim para ser feito. Tá? Tem muito lobby, gestoras muito grandes, bancos muito grandes, não gostam de ETF porque a taxa é muito baixa, eles não ganham dinheiro. E, cara, dá muito trabalho fazer ETF, fazer a gestão disso.
Cara, pra mim foi uma surpresa, tá? Eu falei com o market maker lá, falei com o pessoal da UBS, falei com várias gestoras, várias casas. Cara, é uma trabalheira que a gente não faz ideia, a gente não tem noção, tá? Não é tão simples, tem muito BO por trás, dá uma trabalheira gigante e acaba sendo, né, você cobra muito pouco do cliente, entre aspas, você me entendeu, né? Comparado com um fundo de gestão ativa convencional, tá? É isso que eu tô falando. É lógico que percentuais e percentuais, a gente pode discutir o que é barato e o que é caro, mas você entendeu o meu ponto, né? Enfim, moral da história. Eu ainda acho que essa questão toda do ETF ativo não vai vir logo, porque a regulação, ela tem muita coisa na mesa e isso não é uma prioridade, entendeu? Tem outros pontos que eles comentaram lá que são muito, muito técnicos e jurídicos específicos, que não vem ao caso aqui, que com certeza é prioridade. Mas isso está no radar de todo mundo. E o que realmente vai impulsionar o mercado de ETFs aqui no Brasil para um novo patamar é o que aconteceu nos Estados Unidos. É uma coisa que também não é tão fácil, mas já vem acontecendo, que é a mudança do padrão aí, do perfil da assessoria e da consultoria convencional no Brasil. Então vocês sabem, eu, Antônio, sou totalmente independente, não sou vinculado a nenhum banco, gestora, corretora, eu não ganho nada, nenhum real para divulgar os produtos que eu faço os vídeos no canal, nem pode, tá? Enfim, tem gente que fala, né, pô, quanto é que tu tá ganhando? Eu não ganho nada, cara, faço de graça. É por isso que eu posso meter o pau e posso falar bem também. Beleza. Mas a grande questão é, para assessoria convencional, os assessores dos escritórios, ou até mesmo consultores, mesmo que sejam independentes, muitos deles precisam trabalhar num modelo FII fixo, que não é o de comissão, é um modelo que você cobra lá 1% ao ano, 0,5% ao ano, depende de cada casa, né? Enfim, e automaticamente vai debitando a conta do cliente, porque daí você tem muito menos conflito de interesse no sentido de não precisar recomendar as coisas que dão mais comissão. Qual que é o BO? Cara, os assessores recomendam muitas vezes aquilo que mais dá comissão para eles. Beleza, isso é uma prática que, enfim, né, é ruim para o mercado. Mas se eles ganharem uma taxa fixa, um FII fixo, eles vão recomendar aquilo que talvez é melhor para o cliente. E aí muitas vezes é o que o ETF acaba funcionando, né? Pô, Antônio, por que ninguém recomenda ETF? Porque ETF não paga comissão, Previdência não paga comissão, então ninguém recomenda o que não paga comissão. Essa é a verdade, a gente sabe, né? Enfim, principalmente para quem trabalha nesses modelos, né? De novo, acho que é um modelo que é um pouco retrógrado, tiveram lá nos painéis vários profissionais do exterior, teve gente da JP Morgan, teve gente da First Trust, teve gente da Nasdaq, né, provedoras de índice, barra bolsa, S&P Dow Jones Index também, tiveram vários painéis em inglês é importante, hein? Cara, e todo mundo fala, cara, o commission lá nos Estados Unidos ainda existe, normal, nunca vai acabar totalmente, em alguns casos ele pode até ser melhor, mas na média, o que realmente impulsiona o mercado de ETFs é essa questão aí do FII fixed, no tal do fee-based. A gente já vê cada vez mais várias corretoras e assessorias lançando isso tudo, né? Lógico que, além disso tudo, precisa ter a educação geral do mercado. Então, esses eventos, claro, eu fui lá para um propósito muito específico, eu fui lá conhecer algumas pessoas bem específicas, mas eles fazem esses eventos justamente para ensinar para os assessores, ensinar para os consultores, ensinar para quem distribui esses produtos, que até não deixa de ser o meu caso, por exemplo, mas eu já conheço bastante ETF, para eles aprenderem sobre isso e começarem a considerar nas alocações. Acho que aqui já estou sendo técnico demais, tá? Mas moral da história, aquilo que mais dá comissão para eles. Beleza, isso é uma prática que, enfim, né, é ruim para o mercado. Mas se eles ganharem uma taxa fixa, um FII fixo, eles vão recomendar aquilo que talvez é melhor para o cliente. E aí muitas vezes é o que o ETF acaba funcionando, né? Pô, Antônio, por que ninguém recomenda ETF? Porque ETF não paga comissão, Previdência não paga comissão, então ninguém recomenda o que não paga comissão. Essa é a verdade, a gente sabe, né? Enfim, tiveram todos esses painéis, tá certo? E aí depois ainda teve o pessoal da Nuasset, falou sobre Beta e Alpha, apresentaram os ETFs deles. Teve mais painéis em inglês, comentei já um pouquinho. E ainda teve ali uma parte lá da Buena Vista, também citou uma série de dados bem interessantes, a questão dos 10 TRI, apresentou os próprios ETFs também, e assim por diante. Então tiveram vários painéis, muito focados, pessoal, de novo, né, não é para pessoa física, acho que até, não sei se podia ir pessoa física, mas, enfim, talvez vocês que gostam, que já estão assistindo até aqui, né, já deixaram like, se inscreveram, talvez vocês gostariam de assistir, tá? Mas era muito mais focado, assim, para assessoria e consultoria, vamos dizer assim, tá bom? Agora, a segunda parte aqui, sobre as tendências, vamos dizer assim, cara, basicamente é o seguinte, a gente tem a questão dos ativos ganhando força, e a gente tem a necessidade do mercado aí de assessoria, e menos comissão, mais FII fixo, começar a olhar para esses, enfim, né, para esses produtos, né? Ó, tô até com o crachá aqui. E qual que é o outro ponto, tá? Assim, cada vez mais, isso é nítido, cara, isso é nítido, tá? Nos próximos 2 anos a gente vai ter uma explosão muito, muito grande de ETFs na Bolsa Brasileira, tá? Muito grande. E vai vir muita coisa alternativa. O que são os alternativos? Ah, é Bitcoin? Não é Bitcoin, é uma classe alternativa, mas são aqueles ETFs alavancados, os inversos, que usam muitos derivativos. A gente vai ter cada vez mais dessas coisas e a gente vai ter que saber filtrar o que é útil e o que é inútil. Eu sempre falo, cara, hoje a gente já tem mais ETFs na Bolsa Americana do que ações. Então, cara, você tem que saber escolher também. É claro que tem uma discussão longuíssima nisso, talvez eu deveria até fazer um vídeo disso, sobre ETF picking, vamos dizer assim, né? Mas não que você precise ficar picando o ETF, mas saber analisar aquele produto, a estratégia que ele tem e a exposição que ele vai te dar, se é realmente útil ou não, tá certo? E entender cada vez mais esses produtos que são bem complexos. Vou dar um exemplo para vocês.
Lembra do ETF no Asset, lá que o Nubank lançou, NBIT, que usa derivativos, lá o Bitcoin futuro e faz a rolagem? Aqui já estou sendo super técnico, tá? Consegui perguntar pro cara da gestora, inclusive vou tentar trazê-lo pro canal também, essa questão do prêmio além da rolagem do Bitcoin futuro. E aí ele me explicou que tem sim um prêmio, que não dá para cravar quanto é que vai ser, mas pode ser 1, 2, 3%. Então é Bitcoin mais um percentual de renda fixa, entre várias aspas aqui. É um ponto que não estava claro lá no material, né? E era uma dúvida muito grande que eu tinha. Claro, a gente pode pedir para ele esclarecer, enfim, em outra oportunidade. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Porque cada vez mais a gente vai ter que ter a clareza de entender os produtos e ver o que é útil e o que não é. Isso vai ter que acontecer, tá? Por isso que eu também estou aqui, por isso que tem tantos outros profissionais, e de certa forma concorrem comigo, mas querendo ou não, todo mundo quer que esse ecossistema de ETFs no Brasil cresça. Isso é o que a gente mais quer, e incomodar os bancão também, tá? Isso é bem importante. E moral da história, esse evento, cara, foi muito, muito bom, valeu muito a pena, e aqui a segunda parte do vídeo cara, consegui pegar os contatos que eu precisava, agora eu conheço muito mais gente das assets, das gestoras, e também tenho mais abertura já para perguntar coisas e também para pedir produtos que vocês me pedem aqui. Sabia disso? Então, recebi alguns spoilers, obviamente eu não vou contar aqui, senão depois vou ser processado, tá? Mas tem muitos ETFs muito interessantes que vão sair esse ano ainda, tá? Sério. De várias casas, várias coisas que eu ouvi lá. Vamos esperar para ver, né? Comenta para mim aqui embaixo o que você acha que vem por aí. Mas eu escutei da boca dos caras o que tá vindo, beleza? Não vou dar dica, enfim, né? Vamos esperar. Mas vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar. E vai ser muito bom pro mercado esse desenvolvimento como um todo. Todo mundo quer que o mercado cresça 10 vezes. Isso aí é nítido, tá certo? Aí, qual que é o meu último ponto aqui? A questão das gestoras. Então, a ideia agora, que eu peguei esses contatos, consigo ter um canal um pouco mais aberto para falar com eles, é justamente fazer aquela sériezinha. Então, eu vou fazer uma explicação nessa semana ainda de algum vídeo, para vocês listarem dúvidas e perguntas. Aí pode ser sobre produtos, sobre a gestora, sobre o mercado como um todo. E aí eu vou organizar uma conversa com várias gestoras. Então, quem que provavelmente vai vir não confirmou ainda. Falei com a Investo, falei com a Buena Vista, com a Hashdex, falei com a Nuasset, falei com... Quem mais? O Itaú, cara, consegui falar com o Itaú, vou trazer pro canal, pô. Quem mais, cara, que é grande aqui de cabeça? Dá para trazer os caras da UBS lá, que é Market Maker, não sei se é muito técnico, porque agora a ideia também é conseguir destrinchar alguns pontos que são dúvidas comuns das pessoas em uma coisa mais entendível, sabe? Eu sei que, de novo, se você tá vendo até aqui, você realmente gosta do canal, cara, obrigado pela sua audiência, de verdade, obrigado, gratidão mesmo, mas a gente precisa também ter formatos de conversar com as pessoas que seja mais simples. É uma das coisas que eu tento sempre dosar. Eu sou um cara muito analítico, muito técnico, e eu preciso encontrar formas de falar com as pessoas que não são como eu, né? Pessoas diferentes, enfim. Então, a ideia dessa resulta aí, gestora, sei lá, alguma coisa assim. A gente faz um vídeo por semana, né? Lógico que os caras vão fazer propaganda dos produtos deles. A gente sabe, eles vão fazer, tá tudo certo. Eu também vou fazer dos meus, tá bom? Então, já aproveita, conheça nossas soluções, o Capital Certo, nossas assinatura recorrente com todos os nossos materiais de cursos e carteiras recomendadas. Tem muita coisa nova vindo aí, tá? Não vou adiantar também, mas vai mudar tudo, tá? Tô vencendo a agenda. Mas moral da história é ficar mais fácil pro público perguntar pra gestora algumas coisas, para elas falarem um pouco melhor também de como é que as coisas funcionam e a gente tirar dúvidas gerais do pessoal, tá certo? Então, acompanhe os próximos capítulos. Esse mercado tem muito a crescer e se desenvolver, tá certo? De novo, deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço e lembre-se que investir certo resulta capital.